Boa tarde, Débora. Oi, boa tarde. Tudo bem? Firme e forte? Ai, que delícia. Ai, eu fiquei preocupada porque eu tava acessando agora e tava dando recusado. Como assim? Para entrar na sala? Ah, é. Aí eu tive que sair, logar novamente, aí baixou um outro Zoom. Aí eu saí e aí eu consegui logar pelo Zoom que eu já tenho aqui no computador. Nossa, Ah, é. Agora eu consegui. Você tá me ouvindo bem, né? tô. Tá. Onde está o professor Carlos? Não sei, tá gravando. Você tem que deixar gravando mesmo assim já? Ou pode Ah, ele pausar e abre gravando. Ah, tá. Deixa eu abrir o chat aqui. Daqui a pouquinho ele entra. E aí Tá já vai dar o bom. horário também. Uhum. Participou de outras hoje? Eu não consegui, queria ter assistido de manhã. Assisti a da manhã, do Lucas, a Ah, Aline como debatedora. Foi bem bonitinho, foi muito gostoso. queria ter visto. Mas acho que fica a gravação, né? Eu Não sei consigo como acompanhar. funciona. Acho que sim, porque do ano passado eu consegui ver algumas gravações. Ah, é assim, do ano passado, que você me ajuda do ano passado, eu consegui ver esse ano. Os que ficam Entendi. disponíveis. Acho que eu consigo ver depois. Tem o barulho, é do seu? Tem o chiado. Aí. Tá ouvindo? Tá chiado? Acho que é meu computador. Boa tarde, Alexandre, tudo bem? Boa tarde, Boa professora Ayrton, tarde. tudo bem? Oi, professor, tudo bem? Oi, o microfone tá fechado. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Saiu o chiado, Renata? Mas não tem problema, porque não é uma coisa que seja muito alta, não. Dá para Tá. ficar tranquilamente. Servidos de um café? Ai, que delícia! Muito obrigada. Já perdi as contas de quanto eu tomei hoje. Calma, menina, calma. É a mãe que briga comigo. De novo, vai beber café? Eu só um pouquinho.
Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Boa Olá, tarde, boa tarde, tudo Boa bem? tarde. Tudo bem? Eu vou só fechar a câmera aqui, gente, enquanto eu faço mais coisinhas, mas eu tô a postos, tá? Assim que começar, estamos aí. Vamos só aguardar mais um pouquinho, porque nós temos o professor Carlos, que é o moderador. Tudo bem, sem o menor problema. Boa tarde, professor Carlos, tudo bem? Oi, Monique, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu ver se falta mais alguém. Nós já temos a Débora, que é que vai apresentar terceiro trabalho. Experiências e acessibilidade. Com Esse trabalho é comigo e com o Luiz. o Alexandre. O Luiz também já está aqui, perfeito. E o segundo, a evolução dos estudos relacionados à hospitalidade. É o da Débora? É da Monique. É o meu, da Monique. Monique. Perfeito. Só vamos aguardar, acho que o professor Carlos está terminando, está entrando direitinho. E a gente já inicia, tá bom? Agora eu consegui entrar. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde, Carlos. Oi, então. Débora, Monique, Olá, boa Alexandre. tarde.
Boa tarde a todos. O Alexandre de Souza também. Tudo bom? Bom, vamos começar aqui a... Você não apresentou nada ainda, né, Renata? Não. Não, então tá. Nós estamos aqui com essa sessão de hospitalidade competitiva de serviço. Nós estamos com 3 trabalhos para apresentação, tá? Experiência e acessibilidade no consumo de lazer turístico, histórias da vida de casais surdos, achei muito bacana essa ideia, de Alexandre Souza, Marcelo Tomé, e Luiz Alexandre Lutz, de Paula Pessoa. Prazer, Alexandre. Luiz Alexandre. Depois nós temos o trabalho Evolução dos Estudos Relacionados à Hospitalidade, caminhos trilhados pelo autor Luiz Otávio Lima Camargo, o grande professor Camargo. Trabalho de Lélio Galdino Rosa, Monique Laurência dos Santos Cunha e Sérgio Domingos de Oliveira, seria o segundo trabalho. E depois, o último trabalho seria os rituais de acolhida nos serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes sobre a ótica da hospitalidade, uma análise inicial. Bacana. Débora Cristina da Silva e o nosso querido Ayrton José Cabenaghi. Então, são esses 3 trabalhos que a gente vai apresentar, que vocês apresentarão. Eu, particularmente, eu gosto de fazer a apresentação, na sequência a gente já debate, faz as perguntas e assim por diante. Tá? Nesse formato, nós temos 1h30, 3 trabalhos, está mais do que suficiente aqui o tempo. Então, eu vou pedir para o Alexandre, o Marcelo Tomé, o Luiz Alexandre, carregar a apresentação. Aliás, tem um vídeo, e eu, particularmente, prefiro a apresentação dos slides e um colega falando. Tudo bem? Tudo bem. Então... Só 2 minutinhos que eu vou abrir, então, os slides aqui. Por favor. Débora Cristina vai ser o último trabalho e a Monique vai ser o segundo trabalho. Ou você que vai apresentar o Ayrton? Oi? Ou você que vai representar o último? Não, é a minha querida Débora. Eu tentei te salvar, Débora, mas não deu certo, não. Ele não caiu. Mas eu estou aqui também. Sou participante. Esse modelo híbrido pega a gente de surpresa, né? Deixa eu catar em qual pasta eu coloquei a apresentação. E como teve que fazer vídeo, eu pensei, bom, eles estão adotando o modelo do vídeo, né? Só que você encontrou um moderador chato que prefere o modo tradicional. Não, eu particularmente gosto. Eu gosto muito de apresentar porque o vídeo tem uma limitação temporal, né? Então a gente consegue apresentar muito mais e às vezes a gente enriquece muito mais a fala do que o próprio vídeo, que é mais curtinho. Bom, apresentação SEMEAD. É só abrir no seu computador e clicar aqui no compartilhar a tela ou share screen. Aí. Já vai. Só excluindo os áudios, porque eu uso o slide para gravar o áudio por cima, fica muito melhor.
Prontinho. O show é seu. Consigo compartilhar, perfeito. Então, deixa eu passar para a apresentação e fazer o compartilhamento. Visível para todos? Sim. Eu estou vendo. Bom, boa tarde. Eu sou o Alexandre Souza da Silva. Atualmente sou doutorando em administração de empresas na área de marketing pela PUC-Rio, sob a orientação do professor Luiz Pessoa, que é um dos coautores deste artigo, e também foi feito em parceria com o professor Marcelo Tomé, da Faculdade de Turismo e Hotelaria da UF. Eu sou egresso, né, de muitas áreas. Eu comecei a minha formação, minha estrada acadêmica no Direito, e aí do Direito eu fui para o campo da contabilidade, buscando sempre essa formação mais em gestão. E aí, depois que eu terminei a contabilidade, já não queria mais ficar com a ideia de trabalhar com o mercado, né? E aí fui parar em turismo, porque a hospitalidade era algo um tanto inato em mim. Então, no turismo, eu me descobri feliz. Depois do turismo, fiz hotelaria, fiz ADM. E no mestrado, eu já estava na faculdade de fazer mestrado, eu fui levar essa discussão sobre a hospitalidade de pessoas surdas, né? Foi o que me motivou a querer fazer mestrado. O moderador continuando na sala ou caiu? Ah, eu estou aqui, estou vendo. Tá ótimo. E então, eu fui fazer mestrado levando essa temática, porque o meu momento de fazer mestrado, ficou muito claro para mim, era o momento em que eu acreditasse que poderia fazer uma pesquisa que fizesse diferença nas vidas das pessoas. E aí, com esse tema, isso me motivou. Eu começo a trabalhar com os surdos em 2015. Eu sou técnico na UFRJ e passei por um tempo na chefia de gabinete da Faculdade de Letras, onde tem o curso de Letras Libras. Lá eu comecei a ter contato com o usuário do serviço público surdo, e aí buscando estar mais apto a atender esse público, né, que seria pela acessibilidade linguística da Libras, eu descobri que existia todo um universo que a gente não enxerga, que é a chamada cultura surda. E então, no mestrado, eu fui fazer um trabalho falando sobre o consumo de lazer, de modo geral, pelas pessoas surdas. Na administração, não é um tema diretamente da administração, não é um tema tão recorrente, então eu comecei trabalhando lá com o professor Dilma Zedier, falando sobre as funções, né, do lazer, e trouxe também o estudo do professor Luiz Otávio Camargo, que fala sobre o lazer turístico, né, dentro dessa dimensão do lazer. E um dos frutos dessa dissertação de mestrado é esse trabalho que nós trazemos agora, intitulado Experiências e Acessibilidade no Consumo de Lazer Turístico, Histórias de Vida de Casais Surdos. Bom, para a gente entender um pouco do que a gente está falando, né, principalmente porque estamos num evento de ADM, meu mestrado foi em ADM, é importante a gente entender de que dimensão de pessoas a gente está falando. Então, atualmente, né, dos dados que a gente tem, saiu o relatório sobre a surdez pela OMS em 2018, nós temos aí cerca de 6% da população mundial vivendo com alguma deficiência auditiva, que vem desde uma perda de leve para moderada até a surdez total. Projeções de Davis e Hoffman, em 2019, apontam que esse quantitativo de pessoas em 2030 pode subir de 466 para 630 milhões de pessoas, chegando a mais de 900 milhões de pessoas até o ano de 2050. Isso muito decorrente dos hábitos também que nós temos do uso do nosso aparelho auditivo, né? Excesso de barulho, de ruído, uma proteção inadequada, que vai poder ir fora também o envelhecimento populacional. No Brasil, nós temos aí convivendo, isso dados do último censo realizado lá em 2010 pelo IBGE, optamos por trabalhar com esses dados oficiais,
quase 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva, sendo 18,5% com grau severo e quase 350 mil pessoas com surdez total. Esse quantitativo de pessoas com deficiência auditiva está dando mais ou menos a mesma quantidade da população mundial, está dando em torno de 5% da população brasileira à época. Bom, e aí, quando a gente fala do ser surdo, para quem não tem a condição da surdez, o que é mais intuitivo é pensar na surdez como uma função, né, do corpo, e aí nós utilizamos um olhar clínico-terapêutico, segundo o qual nós pensamos em surdez segundo um parâmetro de normalidade da função auditiva. E quando nós olhamos para esse parâmetro da normalidade, então a surdez é uma anormalidade de função que, de alguma forma, vamos buscar suprir. Quando estamos falando de uma deficiência auditiva, não de uma surdez total ou quase total, nós vamos buscar, por exemplo, o uso de próteses, né? Como os aparelhos auditivos, para tentar restabelecer essa função. E no caso das pessoas com surdez total, nós ainda temos os implantes cocleares. Eu vi aqui agora a questão do tempo, também não estava ligado nessa questão do tempo, porque ele falou que nós temos bastante tempo, então eu estou indo mais tranquilo, mas vamos lá. Em nosso trabalho, nós acabamos optando por trabalhar, e aí é interessante para a nossa discussão trabalhar com um modelo socioantropológico, que encara a surdez como uma diferença cultural e linguística. Desse modo, esse estudo começa no Brasil, lá na década de 90, com o professor Carlos Scliar, que é da área de educação, lá no Rio Grande do Sul. Esse é o problema de estar no remoto, né? Alguém resolve buzinar bem na hora da sua fala. E estudos mais recentes, de Lambês et al., 2020, encaram o ser surdo por uma perspectiva sociocultural, vendo o ser surdo como parte da característica da pessoa surda, porque os surdos constituem uma comunidade que tem uma língua única, que é a língua de sinais, e também os seus códigos culturais, diferentes dos da comunidade não surda, os seus próprios eventos e conferências, e estruturas culturais e de lazer, sendo esse final o que nos traz a esse trabalho. Bom, a pergunta de pesquisa da qual nós partimos é: como as pessoas surdas consomem lazer turístico? Uma vez que nós percebemos que a barreira que mais tangencia a surdez é a barreira da comunicação, e o lazer é um grupo de atividades, né? Quando a pessoa dedica o seu tempo de lazer a alguma atividade, em que tem muito comumente interação entre pessoas. E quando se fala de turismo, falar em turismo sem contato é praticamente impossível, né? Então, como objetivo final, nós tivemos descrever experiências de consumo de lazer turístico por casais surdos. Por quê? Porque nós não temos trabalhos atualmente na academia que tenham feito essa descrição. Então, nós começamos a entender como acontece essa dinâmica. Para chegar a esse objetivo, como intermediários, nós tivemos a identificação e análise de eventuais práticas de acessibilidade disponíveis, mas também as barreiras e limitações existentes na prestação de serviços de lazer turístico. Bom, em nossa revisão de literatura, nós passamos pelo que já foi abordado, né, sobre a questão do ser surdo, a surdez, mas também discutimos a questão da exclusão de mercado, que vem com Sarah Parson e Goldwyn, em 2019, como mecanismos excludentes que funcionam como uma barreira ao acesso de determinados grupos e indivíduos a recursos e oportunidades que o mercado disponibiliza à maioria das pessoas. Então, essa exclusão ela acontece não apenas para surdos, mas para outros grupos vulneráveis. E a acessibilidade do surdo no consumo e o lazer turístico, o quanto a experiência de consumo de pessoas surdas se defronta com barreiras, a situação que eles muitas vezes encontram de, na hospitalidade, serviços de hotelaria cobrarem serviços extras para poder oferecer essa acessibilidade a títulos de cuidados especiais. E nós trazemos também de Romeu Sasaki as dimensões mais importantes quando se fala em surdez, que são as dimensões comunicacional, instrumental e atitudinal. Bom, nosso sujeito de pesquisa, especialmente também porque tivemos esse trabalho feito durante o período da pandemia, durante o período de isolamento, nós trabalhamos com 2 casais, muito interessante, um casal que trabalhou com Libras desde muito cedo, outro que foi introduzido já na juventude, a maior parte deles de família ouvinte, configurações bem peculiares que no quadro a gente consegue ter uma ideia, e que trouxe relatos
bem interessantes para nós. Bom, metodologia foram entrevistas em profundidade, sempre com a figura do tradutor-intérprete fazendo a mediação dessa conversa, com duração média de 50 minutos, e o método utilizado foi histórias de vida. Bom, os nossos resultados, eu sei que o meu tempo já estourou, vou passar de maneira bem breve. A experiência turística para as pessoas surdas tem esse valor cultural, né, de conhecer outras línguas, outros países, de fazer trocas entre pessoas, e no caso da Libras, isso vale para trocas de variação linguística entre pessoas de diferentes localidades do Brasil. É uma língua, é viva, então tem essas variações. E, ainda que haja barreira linguística, os surdos procuram viajar também para o exterior, não se intimidam, e eles gostam muito, até acham divertido encontrar as dificuldades que encontram nessa diferença de ser uma língua do país que não é o que eles estão acostumados a lidar, que é o português. Eles também percebem que lá fora a acessibilidade é mais frequente, especialmente serviços de apoio ao turismo, como restaurantes. Houve uma experiência relatada de um resort, e isso não fica restrito só aos Estados Unidos e Canadá, onde a língua de sinais americana é a língua oficial, mas ela está se tornando uma língua franca do turismo também, assim como o inglês. Então, tem a experiência de um resort em Punta Cana, em que havia um intérprete de ASL, e aponta-se também a importância de que os restaurantes, principalmente os garçons, saibam pelo menos o básico da Libras aqui no Brasil. Bom, nós também tivemos relatos de experiências bem desagradáveis, as quais nós chamamos de a inhospitalidade do esquecimento, que é o fato de eles informarem da condição de surdez, os profissionais de hospitalidade recebem, em tese, registram essa informação, mas, quando necessário, qualquer comunicação, eles simplesmente esquecem desses hóspedes surdos. Ou nós também tivemos relatos que estão no trabalho de passageiros, no caso de aeroportos, mudança de portão, eles informam por áudio, o painel demora e eles ficam simplesmente esquecidos. E no hotel acontece quando muda-se programação dos clubes de lazer, né? O que acaba acontecendo também por parte dos próprios hóspedes, que procuram fugir das pessoas surdas, né? Bom, experiências inclusivas. No Brasil tem relato de hotéis que oferecem intérpretes. Essa é só uma das dimensões, mas já é alguma coisa. Intérpretes disponíveis. Tem o caso dos cruzeiros. Um cruzeiro que oferece um profissional de acessibilidade para atender as pessoas com deficiência. E, além disso, acessibilidade instrumental, como as cabines com campainhas luminosas, e a própria acessibilidade da dimensão atitudinal, que a própria equipe do cruzeiro está preparada para lidar com essa diferença sem o estranhamento, sem nenhum preconceito. E também tem o caso da empatia e hospitalidade, que é quando a hospitalidade não está presente da maneira que eles precisam, de maneira acessível, a empatia acaba surgindo, porque foi muito percebido nas falas em locais onde tem grande circulação de pessoas com uma diversidade muito grande de público, atrativos turísticos, guias de turismo que trabalham com uma diversidade de público, então acabam se preocupando que esses passageiros e visitantes estejam compreendendo. Então, nossas considerações finais bem brevemente. A experiência turística vai sim ao encontro do conceito de lazer com os seus interesses definidos por Camargo. O turismo é uma forma de intercâmbio cultural surdo, não apenas com os ouvintes, mas entre os próprios surdos. A acessibilidade linguística no exterior sugere ser mais bem implementada. As práticas omissivas geram grave falha na prestação de serviço, porque, além da barreira comunicacional, tem as questões atitudinais habituais de não saber lidar com pessoas com condições específicas, e a barreira instrumental, como foi esse caso que eu relatei da campainha luminosa, etc., elas são excepcionalmente pensadas. Geralmente as pessoas pensam somente, para o surdo precisa do intérprete de Libras. Mas se você está dentro de um estabelecimento hoteleiro, que segurança você oferece para o seu hóspede? Por exemplo, se você precisa evacuar o hotel, você toca uma campainha e ele vai sair dali como? De dentro da unidade habitacional, né? Ou se você precisa de algum modo se comunicar, serviço de camararia, recepção, como é que você fala com esse hóspede se ele não vai ouvir o telefone tocar, se ele não vai ouvir a campainha, se ele não vai ouvir batidas na porta? Os serviços turísticos baseados exclusivamente na comunicação e que recebem essa maior diversidade são os que mais tendem a diminuir essas barreiras, embora ainda não de maneira tão eficaz. E as práticas de acessibilidade, quando são efetivamente implementadas,
elas são eficazes no que se propõe, que é garantir a inclusão desses turistas surdos. Bom, espero que tenham conseguido captar quando eu precisei acelerar. Muito obrigado pela atenção. Gostei do finalzinho. Bom, perguntas? A plateia, os ouvintes, o que gostariam de perguntar para o Alexandre? Colocações, contribuições? Posso falar? Claro, Monique, por favor. Eu sou formada em hotelaria, sou bacharel em hotelaria e sou recreadora. Então, esse seu estudo chamou muito a minha atenção, né? E eu queria fazer apenas 2 colocações em defesa dos recreadores, porque a gente tem uma missão que é de trazer a inclusão para os hóspedes. Então, a gente se vê ali com a necessidade de trabalhar cada atividade para que atenda a necessidade do grupo. E aí, a gente fica ali, né, querendo agradar os 2 públicos, porque a gente tem um pessoal que tem necessidades especiais, né? Seja intelectual, seja de surdez, seja de física, a gente tem que adaptar as atividades, e nem sempre isso é repassado com antecedência para a equipe. E isso é lógico que aí, falando do sistema hoteleiro, que vai depender, é claro, de muito da rede que você trabalha, do hotel que você trabalha, de como essa comunicação entre os setores acontecem, porque, infelizmente, a teoria ela é muito bonita, mas a prática, a gente sabe que nem sempre obedece à ordem da teoria. Então, assim, a gente sabe que dentro do hotel, assim como qualquer outra empresa, a gente precisa que cada parte funcione corretamente para que uma vai se encaixando na outra. Então, desde quando a recepção recebe a informação de que ele tem um cliente que é deficiente, possui algum nível de deficiência auditiva, ela tem que vir passando para os demais setores. Infelizmente, em alguns casos, essa corrente aí se quebra e não chega nos profissionais que vão estar em contato com esses clientes. E aí a gente acaba... Porque, em especial para a recreação, isso tem que acontecer de forma antecedente à recepção desse hóspede, para que as atividades sejam pensadas para eles também, né? Além da gente sempre estar buscando com que a nossa equipe ela tenha uma capacidade de atender um público com os mais variados perfis. Só essa colocação que eu gostaria de fazer. Mas eu gostei muito da sua apresentação e do seu trabalho. Parabéns. Obrigado pelos comentários. Bom, posso comentar? Pode. Bom, o que acontece? Esse trabalho está sendo feito discutindo a ótica do consumidor, né? Eu entendo a sua fala, sou colega hoteleiro, embora não esteja no mercado, mas sou colega hoteleiro, sou formado para ter essa visão, venho da administração, sei de todas as dificuldades, né? É claro que quando a gente fala em hospitalidade, a madeira acaba batendo um pouquinho mais forte, né? Porque as pessoas esperam que a gente tenha a solução para esse acolhimento 100%, 24/7. A questão, acho que mais preponderante do nosso trabalho, e aí quando eu falo dessas dimensões, né, da dimensão comunicacional, atitudinal e instrumental, que são as que mais tangenciam, em específico, a surdez, é que dessas 3 dimensões, indiscutivelmente, a mais importante é a atitudinal. E aí, o que acontece na hotelaria é um reflexo do que é a sociedade. A sociedade não é formada para lidar com a diferença, né? Especialmente porque nós estamos falando de um grupo vulnerável. A gente já consegue, desde a década de 90, falar da criança como um ser vulnerável, porque até então, até a Constituição de 88, a criança ela não tinha não era sujeito de direitos de maneira tão ampla, ela tinha o direito a obedecer, né? Ela tinha o direito de ser protegida, mas a cumprir regras. E, como vem desde a Roma Antiga, que é o que baseia muito o nosso direito, ela era quem ia herdar. Então, por exemplo, crianças que
tinham condições diferenciadas, na época da Roma Antiga eram mortas, né? Hoje, graças a Deus, né, muito para cá já não é assim, mas enquanto sujeito de direitos vulnerável, a criança começa, depois dos anos 2000 nós temos a figura da pessoa idosa, né, que aí vem o Estatuto do Idoso, e as pessoas com deficiência vão ter o seu estatuto agora, em 2015. É algo muito recente. Então, assim, quando você fala para mim, Monique, nós precisamos adaptar, é aí que está o ponto. A acessibilidade, ela não é uma adaptação. A acessibilidade, ela é uma concepção. Então, ela precisa estar presente desde o início. Por exemplo, só que aí você colocou um problema, Alexandre. Desde o início, não existe. Porque senão eu teria um prédio de hotel, eu teria que derrubar um prédio de hotel e construir ele todo novamente, porque até hoje não existe acessibilidade. Você pega prédios históricos, você não tem nenhum, não há nada de acessibilidade, você tem que adaptar. Então, hoje a gente está numa sociedade que você tem que adaptar tudo. Agora, a diferença é o seguinte, você tem que adaptar desde que seja pragmática e útil. Não construir, às vezes, um elevador que não funciona com um cadeirante, ou uma rampa, ou colocar um sinal em braille, no elevador não segue, e às vezes esse sinal está colocado no lugar onde o cego não tem a menor ideia de onde esteja. A questão do intérprete de braille. Quer dizer, no fundo, a gente tem que, hoje, ou a gente adapta o que nós temos, porque criar do zero, como você coloca, é lindo e maravilhoso, mas não é prático. A gente não vai ter isso. Não é essa a realidade. A realidade, no momento que foi feito para frente, novos prédios, estão sendo todos criados por isso. Mas a gente tem uma história para trás que, infelizmente, tem que ser adaptada. Eu entendo, agradeço sua ponderação, entendo perfeitamente. Mais uma vez, né? Esse trabalho está sendo discutido pela ótica do consumidor, né? E não pela ótica da empresa. Mas, assim, a grande questão, professor, enquanto hoteleiros, enquanto projetistas, o que a gente chama de acessibilidade? E aí, onde é que mora o problema da acessibilidade ainda hoje, ainda nos projetos hoteleiros? Como o senhor trouxe um excelente exemplo do sinal. Um sinal em braille para pessoa cega, ele pode não saber onde está, porque quem projetou que ele estaria ali foi uma pessoa não cega. Então, quem vai usar, quem é destinatário é que deve dizer. Quando a gente pensa em novos projetos, mais do que a gente pensar nas UHs, que vão ter portas largas para entrar cadeira de roda, banheiros amplos, com vaso adaptado, que eles vão ter campainhas de emergência caso sofram queda e precisem de socorro. Mais do que isso, se a gente quer pensar em acessibilidade, a gente precisa ouvir quem dela vai utilizar. Assim como eu estava falando para as atividades... Alexandre, desculpa te cortar agora, mas senão a gente não vai conseguir apresentar os trabalhos. Vamos deixar agora a discussão para o final, se a gente tiver tempo. Perfeito. Aí, por favor. Perfeito. Bom, agora nós vamos passar para o segundo trabalho, a evolução dos estudos relacionados à hospitalidade, caminhos trilhados pelo autor Luiz Otávio de Lima Camargo. Então, o Lélio Galdino, ou a Monique, ou o Sérgio Domingos. Né, Monique? É você que vai apresentar? Então, o show é seu. Liga o seu microfone, Monique. De novo. A apresentação abriu para vocês? Abriu. Tá. Eu sou a Monique Laurência, eu sou bacharel em hotelaria pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
E também pela mesma universidade estou como mestranda de educação em educação agrícola. Eu fui aluna do Monique, professor Lélio. Monique, só interrompendo um pouquinho, põe no modo apresentação, porque eu não consigo ver, fica muito pequenininho aqui. Obrigado. Deixa eu ver se... Não foi, né? Foi? Foi? Monique, ele está aparecendo aquele modo de apresentação, tá? Em que a gente usa projetor. Então, no computador fica para você aparecendo ali no próximo slide e assim por diante. Está aparecendo para nós aqui também. Então, ele continua pequeno, tá? Tá. Tenta ver se tem algum lugar aí para a tela inteira. Tá indo sempre para essa tela. Monique, abre o seu PPT já em exibição de tela, e aí quando você for compartilhar, você compartilha a tela inteira. Tenta dessa forma. Estou um pouco perdida. Você está compartilhando a sua tela ou você está compartilhando o PowerPoint? A tela. Só que aí quando vai... Deixa eu tirar de novo e colocar. Compartilhar a tela agora. Acho que vai ficar melhor. Monique, ali Oi. na parte superior direita tem 4 ícones. O último aí. Aprenda assim de novo. Vamos, segue o Monique. Vamos. Vai apresentando por aí mesmo, Monique. Tá. Vou tentar aumentar só aqui. Isso. Tá bom? Sim. Tá bom, tá bom. Então, eu sou a Monique. Esse trabalho ele foi construído junto com o professor Lélio Galdino Rosa, doutor Lélio. Ele é professor da Universidade Federal Fluminense. Também foi meu professor durante a graduação. E o doutor Sérgio Domingos de Oliveira, que também foi meu professor. O interessante desse trabalho foi que eu fui aluna do professor Lélio e o Lélio foi aluno do professor Camargo. Então, a gente tem aí E eu fui aluna da disciplina de hospitalidade do professor Lélio. Então, aí a gente tem aí essa conexão com relação à hospitalidade e um carinho enorme com o professor Camargo diante, né, da sua representação no campo da hospitalidade e do lazer. E aí, o nosso trabalho ele recebeu esse título, né? A evolução dos estudos relacionados à hospitalidade, caminhos trilhados pelo autor Luiz Otávio de Lima Camargo. Como introdução, a gente traz aqui, a gente já diz que os estudos que o professor, os estudos da hospitalidade, né, eles são recentes no Brasil, né, e e o professor Luiz Otávio, ele foi um dos primeiros estudiosos do tema aqui no nosso país.
Então, ele é um representante, a sua representação no ambiente acadêmico, né, para nós, os pesquisadores, tem uma grande relevância. E um dos feitos assim, mais, como que eu posso dizer, representativos, né, da sua trajetória acadêmica, vem ser a concepção do programa de mestrado em hospitalidade na Universidade Anhembi Morumbi. E o objetivo do nosso trabalho consiste em, mediante a revisão da literatura das obras de Luiz Otávio de Lima Camargo, corroborar as suas considerações em respeito à modernização do conceito em voga, ajustando e indicando a necessidade de alinhá-lo com... Desculpa, gente, eu estou resfriada, às vezes a palavra nem sai. Permanentemente ao cenário atual. Então, aqui a gente traz a definição da hospitalidade humana, como que ela foi estudada, como que ela vem sendo apresentada. A hospitalidade, ela recebeu uma classificação de acordo com o tempo e com o espaço em que ela acontece. Então, o espaço dela, né? Ela pode acontecer no ambiente doméstico, público, comercial, virtual, e os atos, né, que envolve o ato da hospitalidade consiste em recepcionar, hospedar, alimentar e entreter. A metodologia adotada consiste na bibliometria, a qual, segundo Ferreira, define como uma técnica de análise de pesquisa que estuda publicações em livros, relatórios e artigos científicos, o que possibilita o pesquisador a quantificar, analisar e avaliar a produção acadêmica científica de temas. E no momento em que essa pesquisa foi desenvolvida, essa foi a metodologia adotada, principalmente pelo fato de que estávamos em pandemia e foi a melhor forma que nós encontramos de ter acesso às obras, né, às dissertações que esse programa de pós-graduação já tinham sido apresentadas por esse programa de pós-graduação. E aí a gente traz aqui uma tabela para a gente ter uma dimensão da atuação do professor Camargo. Então, nós pesquisamos nesses anos aqui, de 2004 a 2019, nós fizemos essa pesquisa em que apresenta o número de trabalhos, de dissertações defendidas, quantas estão disponíveis para consulta no site da universidade e quantas utilizaram a palavra hospitalidade em seu título. Então, a gente vê aqui, por exemplo, no primeiro ano, houveram 24 dissertações, onde 50% dessas dissertações tiveram o tema, a palavra hospitalidade em seu título. E aí a gente traz aqui a representação com relação à citação dos trabalhos, das pesquisas do professor Luiz Otávio. Então, o ano de 2006 foi o que apresentou uma maior incidência. Vou apresentar aqui a segunda parte foi seguido do ano de 2012. Então, aqui, essas informações nós recolhemos no portal Anhembi Morumbi. Estou tentando fazer rápido. E aí, como conclusão, nós chegamos às seguintes questões. O professor Camargo ele estabeleceu parâmetros e diretrizes diferenciadas para os estudos relacionados à hospitalidade.
Ele construiu a sua trajetória de pesquisador com discussões acerca da hospitalidade, corroborando com o desenvolvimento de um pensamento flexível, ajustável e dinâmico. Ou seja, o professor, desde o início da sua trajetória com os estudos relacionados à hospitalidade, ele entende que a hospitalidade ela é algo que é moldável, então ela não é algo imutável, ela vem se modificando de acordo com a sociedade. O autor também categorizou questões referentes à hospitalidade doméstica, pública, comercial e virtual, abrindo um leque para essas variações anteriormente não contempladas. As suas publicações são amplamente citadas em trabalhos, né, que envolvem o termo da hospitalidade, respaldando o vanguardismo e a atualidade de sua obra, especialmente no Brasil. Aqui estão uma das nossas principais referências utilizadas no trabalho. E muito obrigada. Parabéns, Monique. Perguntas? Alguma pergunta, Monique? Eu só queria dizer que eu sou suspeito de falar do Camargo, sei lá, do centro... Só um segundo, Ayrton. Monique, só para você saber, o Ayrton é o professor que sentava do lado do professor Camargo aqui na EMI, tá? Os dois trocavam muitos segredos. Continua, Ayrton. Eu sei que tem lá o departamento, né? O DA com o nome dele, que é Hosta, né? É isso? Que é dentro da UFF, Universidade Federal Fluminense. O pessoal de hotelaria até criou essa homenagem. E muito interessante trazer isso. Eu vou comunicar a ele que ele já está virando tema de trabalhos acadêmicos, né? Ao invés de ser citado, ele agora é parte de trabalhos acadêmicos. Isso eu acho muito, ele vai gostar muito. Porque ele estava meio tristinho que falaram que esqueceram ele, né? Depois que ele se aposentou de vez, que ele está esquecido. Eu falei, rapaz, você não está esquecido de forma alguma, né? Esses dias na sala uma aluna me interpelou, falou assim, professor, o senhor fala tanto de hospitalidade, o senhor conhece o professor Luiz Otávio? Eu falei, conheço. Ele era tão gentil. E agora está virando tema de trabalho. Nossa, bem legal. Parabéns também. Dá um abração no Lério pela continuidade desse trabalho aí. E trazer isso, né? Trazer isso da maneira como vocês estão trazendo. Muito legal. Parabéns, Monique. Obrigada. O professor Camargo, eu, na verdade, eu sou da UFRJ, da Universidade Rural. O Lélio que está lá na UF, acho que ele é coordenador de hotelaria, do curso de hotelaria lá. Mas eu tive contato, assim, com o professor Camargo, ele realmente é uma figura que traz, né? Eu também sou um pouco suspeita de falar, porque eu sou uma pessoa que ia cursar matemática, acabei caindo na hotelaria e foi a disciplina de hospitalidade que me segurou nessa graduação. Então, Que assim, legal, eu fui apaixonada pela graduação de bacharel em hotelaria exatamente por essa disciplina, pelo encanto que essa disciplina que o tema traz. E o professor sendo um das principais referências também, acaba que a gente traz um carinho junto com o autor, né? Eu sempre falei para o Luiz, se você ganhasse $1 por cada citação, você estava milionário, cara. Porque essa é a chave dele aí no coisa. Muito legal, obrigado. Monique, gostaria de parabenizá-la pelo excelente trabalho e eu tenho uma sugestão. O trabalho, você colocou nas suas referências a utilização dos trabalhos de 2003, 2004, mas uma sugestão é continuar, né, esta obra, esta pesquisa, porque o professor Camargo ele já tem aí 2008, 2011, 2015, que dá para explorar bastante coisa. Parabéns. É só uma sugestão. Não, toda sugestão é bem-vinda, né? A essência desse trabalho foi mais para a gente trazer a atuação dele naquele processo de estruturação do programa administrado. Então, por isso que a gente trouxe as suas citações lá do início.
Mas as obras dele a gente sempre tem acompanhado. Mas quem E sabe, né? E o convite também, né, para ele estar aqui hoje presente conosco, ia ser bem, bem bacana. Muito bom, parabéns. Obrigada. Bom, vamos passar agora para o terceiro e último trabalho, os rituais de acolhida no serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes sob a ótica da hospitalidade, uma análise inicial. Então, é a Débora Cristina e o Ayrton. Débora, Oi. por favor, o show é seu. Tá. Eu vou tentar compartilhar em PDF para ver se dá certo, tá? Tá certo? Tá, dá para ver? Como é que tá? Vocês acham melhor em PPT mesmo, no PowerPoint? Você pode tentar no PowerPoint. Tá, deixa eu ver aqui. Débora, Um minutinho. pode ter sido um problema só lá com o link, tá? Tá. Agora? Perfeito. Vamos lá. Boa tarde a todos. Chamo Débora. E o artigo aqui é os rituais de acolhida no serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes sob a ótica da hospitalidade, uma análise inicial, feita aí juntamente com o professor Ayrton, né, da Universidade de Morumbi. Eu sou formada em serviço social, me formei recentemente também em Direito e formação em Pedagogia, especialização também em docência no ensino superior e gestão de aprendizagem. Esse trabalho, ele surgiu a partir de uma pesquisa de mestrado que está em andamento, tem aí como proposta apresentar quais as finalidades e compreender as dimensões da hospitalidade nesses serviços de acolhimento institucional. Vou falar bastante de SAICA aqui, que já lembra um pouquinho do que era o antigo termo abrigo, vou falar um pouquinho mais para frente. E a pesquisa ela vai desenvolver reflexões sobre como a hospitalidade ela pode trazer um trabalho bem relevante e importante também entre o acolhido, o hóspede, e o educador aí, o anfitrião, buscando sempre aí o cuidado em relação ao outro, ao atendimento e à acolhida. O objetivo geral é identificar quais são esses rituais de acolhimento dessas crianças, no SAICA, que faz parte da obra social da Paróquia de São Mateus Apóstolo, que fica aqui em São Mateus, na Zona Leste de São Paulo. E os objetivos específicos é identificar os diferentes anfitriões do SAICA, registrar e analisar esses rituais de acolhimento e as formas de receptividade dessas crianças. O SAICA ele é um serviço de proteção especial destinado a crianças e adolescentes que se encontram em situação de risco pessoal e social, contido aí também no Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem por finalidade garantir a segurança, o retorno à família de origem ou família substituta. A família de origem seria a família mesmo biológica e substituta talvez a família extensa, que está dentro ainda da família biológica, e substituta também entre a família no caso da adoção. O encaminhamento e o acolhimento, eles são encaminhados pelo Conselho Tutelar e pela Vara da Infância e Juventude. O afastamento se dá do convívio familiar através da competência exclusiva da autoridade judiciária. E as crianças, elas são acolhidas por N motivos de negligência, violência doméstica, violência sexual, maus tratos, vulnerabilidade, entre outros. Uma tabela aqui interessante, que os motivos de acolhimento também são vários, né? E dentre eles tem a carência de recurso material de família, que no Brasil ele equivale a 24%, abandono dos pais e responsáveis, 18%, violência doméstica, 11%, e no final o abuso sexual praticado pelos pais ou responsáveis também em 3% no país. O referencial teórico, né, fala um pouquinho do momento desse acolhimento, que ele é um processo muito difícil, é doloroso, porque a criança está chegando numa instituição, num local, em que para ele é tudo muito novo, né? Está retirando da família, ele está vivendo
aquela negligência, aquela violência, mas para ele é uma coisa como se fosse normal. E nós sabemos que não. Então, o momento da chegada, ele é primordial na instituição. Então, ele chega ali com abalo emocional muito forte. Então, nos laços sociais, ele se convive com a sociedade. Quando ele chega nesse atendimento, essa acolhida ela vai fazer diferença, né? E há muitas possibilidades de interpretação também acerca desses diferentes espaços de hospitalidade, como, por exemplo, os domínios públicos, comercial e privado. No que diz respeito à hospitalidade pública, ela se desenvolve enquanto espaço de passagem ou de transição, que é também relacionado à instituição, porque o abrigo, ele é temporário, né? E garante, assim, também uma melhor qualidade de vida aos seus moradores, possibilitando um acolhimento efetivo e completo com aqueles que estão de passagem. Em relação ao ambiente privado, é voltado também para o ambiente doméstico. A hospitalidade, ela parte do anfitrião para o hóspede no ambiente do lar. Com isso, ele torna-se um ato voluntário, criando aí um vínculo social e de amizade. E o Leonardo Boff, ele destaca 2 tipos de iniciativa em relação à hospitalidade, sendo as atitudes e comportamentos de hospitalidade e a políticas de hospitalidade, conforme apresentado nesse quadrinho aqui. Então, ele vai falar que a relação entre essas atitudes e comportamentos, no primeiro lado, ele vê ter boa vontade incondicionalmente, acolher generosamente, escutar atentamente, dialogar, negociar honestamente, renunciar desinteressadamente e considerar essa generosidade a opinião do outro, abrindo mão da sua posição sem renunciar aos seus próprios valores. E a política da hospitalidade é prover essa justiça mínima em todos os níveis, garantir os direitos humanos a partir dessas necessidades das minorias, promover essa democracia aberta e perfectível, promover essa interculturação e adotar essa possibilidade de um novo mundo. E o que mais se enquadra no tema abordado aqui é a hospitalidade recíproca e redistributiva e altruísta explicadas por Lashley, da seguinte forma: a hospitalidade recíproca ela oferece dentro dos contextos em que os anfitriões eles se tornam hóspedes e os hóspedes se tornam anfitriões. Aqui um exemplo: na instituição, lógico, é uma rotina 24 horas interruptas, então já tem aquelas crianças que já foram acolhidas, então ela fica 6 meses, 1 ano, quando é desacolhido, alguma criança, um adolescente, tem a chegada de outro. Então, aquele que era hóspede, ele vai se tornar um anfitrião para aquele que está chegando naquele momento. Então, a hospitalidade redistributiva também ela é caritativa, oferecida aí sem expectativa de imediato de retorno, reembolso ou reciprocidade. Quando ocorre esse momento do desacolhimento dessa criança, não tem uma expectativa imediata, tem um processo que no caso, a equipe técnica da instituição, ela vai acompanhar esse desacolhimento e vai verificar se todo o trabalho que foi envolvido na instituição, vamos dizer assim, se teve êxito, né, nesse desacolhimento, para não ocorrer dessa criança ou adolescente ser acolhido novamente. E a hospitalidade altruísta, que é a oferta da hospitalidade como um ato de generosidade, de benevolência ou de dar prazer aos outros. Então, nos espaços de acolhimento, os anfitriões, eles são representados por essa equipe técnica, pelos orientadores, né, educativos, pela assistente social, né, que é a equipe técnica, psicóloga, a gerente de serviço, e os hóspedes, que são representados aí pelas crianças e adolescentes que já passaram por esse processo ali do acolhimento. Então, a partir do momento que esses acolhidos se familiarizam e se situam nessa instituição, eles se tornam esses anfitriões para os recém-chegados, enquadrando aí, como tinha comentado, na hospitalidade recíproca. Então, quando acontece esse acolhimento, é um trabalho que é desenvolvido com o acolhido, com a família, né, tendo um êxito aí, podendo ser representado também pela essa hospitalidade redistributiva, sem perspectiva de retorno imediato, como eu tinha explicado, eu acabei antecipando essa explicação também. E aí é uma fase de adaptação entre a criança e a família, tanto para que retorna para essa família de origem, a substituta, como mencionado anteriormente. Essa é uma pesquisa de teoria teórica empírica, como abordagem qualitativa, por abordar um conjunto de expressões humanas. O desenvolvimento se deu por meio dessa pesquisa exploratória e descritiva, e utilizou como procedimento técnico a pesquisa de campo, bibliográfica, documental e entrevista de grupo focal. Aqui é um exemplo, né? O SAIC é uma entidade social conveniada à Prefeitura de São Paulo, é vinculada aos princípios da religião católica, ligada à obra social da Paróquia São Mateus, que foi fundada em 1964. Atualmente, ela atende 15 crianças e adolescentes, o que antes era 21 a capacidade, mas diminuiu para 15. A faixa etária é de 0 a 17 anos e 11 meses, né?
24 horas ininterruptas de funcionário é composto aí por 19 funcionários, sendo a gerente de serviço, a assistente social, o psicólogo e os demais aí, os educadores, cozinheiros e os agentes operacionais. Essa foto aqui é interessante porque ocorreu que, na época, a instituição ela foi escolhida pela Vara da Infância e Juventude aqui de São Paulo para recepcionar e também para apresentar o trabalho para os juízes e psicólogos da Itália. Então, teve esse momento, esse encontro também. Os resultados a partir das observações, né, da coleta de dados, além das respostas apresentadas pelos gestores do SAICA, dessa primeira análise, é que a hospitalidade nesse serviço de acolhimento, tanto para o integrante quanto aos demais que já estão lá, e a equipe é fator primordial para o desenvolvimento do trabalho realizado com essas crianças, permeado aí nas relações entre as pessoas, buscando cuidado em relação ao outro, ao atendimento, à acolhida, à contribuição, à sensibilização das relações entre anfitrião e entre o hóspede. Então, pelas entrevistas, notou-se aí que o momento desse acolhimento, né, do novo e do que já está na instituição, é um momento de ansiedade para todos, tem uma expectativa de se deparar com uma situação não vivenciada também, principalmente para os educadores, que a gente não sabe, até então, a equipe técnica sabe o motivo do acolhimento, mas no papel uma coisa, na prática é outra, e uma vez que cada criança ela tem uma forma distinta também de lidar com uma situação, então tem criança e adolescente que chega na instituição, é mais calma, pacífica, tem outros que já chegam numa situação de intenso nervosismo, bravo, os famosos pitis, né, que o pessoal chama, e a hospitalidade ela vai ser trabalhada não só entre esses profissionais para lidar com esse acolhimento, né, mas principalmente com as crianças e adolescentes que já está ali acolhido, como eu tinha comentado. O importante é fazer com que todos tenham a certeza desse pertencimento, né, daquele ambiente de convivência. Então, o acolhimento por profissionais da população local, determinados espaços e organizações, seja pelo ente público ou privado, vai ser a alma do ambiente no momento da ação. Esse marco inicial é o princípio básico da Unidade Expressa Hospitalidade, e receber e hospedar um hóspede pode ter o objetivo de transação comercial, mas o imperativo da hospitalidade é buscar o estabelecimento e esse estreitamento do vínculo social, como diz o Camargo, 2004. E aqui foram as referências aqui do artigo. É isso, gente. Parabéns, parabéns. Parabéns, Débora. Parabéns aí pelo trabalho. Tá? Perguntas, colocações? Olha a cara de alegria do Ayrton lá. Ai, meu Deus. Puxa a orelha. Muita gente. Vamos, colocações. O microfone está desligado. Pronto. Oi. Gostaria de parabenizar. O trabalho da Débora a gente acompanha, né, na sala de aula, na disciplina de fundamentos, mas é muito interessante este tema, muito atual e necessário outros trabalhos, né, e continuar também com pesquisas nesta linha. Muito bom, parabéns. Débora, você que já trabalhou nesta instituição, na época que você era funcionária e não era, né, uma estudante de hospitalidade, você sentia que eles tinham esta hospitalidade na prática mesmo, ou agora com a teoria fica muito mais fácil de conhecer isto mesmo? Deu para entender? Deu para entender. É interessante essa pergunta, porque conforme eu vou estudando tudo e até as dúvidas que eu vou tirando também com o professor Ayrton e os textos que eu vou lendo, já fazia e eu não percebia, não sabia o que era essa hospitalidade, né? Eu fazia esse acolhimento e eu percebi como fazia diferença um acolhimento também, vamos dizer assim, diferenciado, o cuidado que se tem que ter para a criança que está chegando ali, para as crianças que já estão na casa, para a família também, para os educadores, então tem que tomar todo um cuidado, até mesmo por questão como é sigilo também, o motivo do acolhimento, para não sair da casa, então tem muitas conversas, muitas reuniões. Eu sei que de outras instituições, por passar em outras instituições também, para eu conhecer também como profissional, eu via esse diferencial, o que eu trabalhava, o que eu fazia nessa instituição, outros não faziam, né? E eu percebia isso no dia a dia, na convivência, no cotidiano dessas crianças também, como faz diferença.
por isso que eu escolhi, né, esse tema, esse projeto também aí, que espero dê tudo certo para a conclusão do mestrado, porque faz diferença mesmo. Muito bom, parabéns. Obrigada. Mais perguntas, colocações? Eu vou fazer uma colocação, Débora. Eu acho muito interessante, porque, assim, agora no mestrado que eu estou cursando, é um mestrado multidisciplinar. Então, eu tenho contato com assistentes sociais, né? Legal. Vejo os trabalhos dos meus colegas, a gente conversa, né, ali sobre o andamento dos projetos. Então, eu tenho contato com assistente social, com psicopedagogo, com pedagogo e tudo, e vai. Então, assim, hoje, a minha visão, né, enquanto profissional da área do turismo, e eu sou, como eu falei anteriormente, sou recreadora infantil. Então, assim, aquilo que sempre que envolve a criança chama sempre muito a minha atenção. Porque, por mais que a gente esteja trabalhando, no meu caso, trabalho dentro de meio de hospedagem de grande porte, ou seja, são crianças que pertencem à família com um certo poder aquisitivo, né? A gente sente enquanto profissional e também enquanto mãe, né? A gente vê a carência na criança. Então, você vai para o meio de hospedagem, no meu caso, eu vou trabalhar, e eu me deparo com crianças que não têm a atenção dos pais. Muitas das vezes eles têm muito contato com babás, com pessoas com seus cuidadores, né? Mas com a pessoa ali do pai, da mãe, a gente sente essa negligência dentro do meio de hospedagem, a gente consegue perceber. E uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas que vêm conversar a respeito é essa questão dessa atenção, porque ali o nosso cliente é a criança, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado com a criança. Então, eu sempre chamo a atenção para o pessoal quando pergunta assim, alguma dica para trabalhar com criança? Eu falo, gente, no meio de hospedagem, porque os resorts normalmente são vendidos pacotes. Então, a gente trabalha com pacotes de final de ano, pacote de carnaval. Então, aquela criança tem contato com a gente durante uma semana, pelo menos. E eu falo que eles acabam tendo algum tipo de... Eles se espelham muito na gente. Então, eu falo assim, traz alegria. A gente precisa levar alegria para essas crianças, né? Tirar ela da rotina dela de fato. E tudo aquilo que nos envolve acaba chamando a atenção dessa criança. Seja desde a cor da sua unha, né? Até o jeito que você penteia o seu cabelo. Tudo isso é um cuidado a mais que a gente traz para a criança. E eu sempre me emociono com esses trabalhos assim, que traz esse carinho, essa hospitalidade e traz a atenção para o universo infantil, que é muito importante. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Monique. É interessante mesmo você comentar isso, porque trabalhando com as crianças e adolescentes, eu me coloco no lugar deles. É para ser criança? Então, eu vou ser criança. Se eu fosse criança, eu ia gostar de fazer isso, eu ia gostar desse brinquedo. Então, os educadores lá, até na época, né, a gerente de serviço falou assim, Débora, eu não sei se você é uma criança mesmo, assistente social, porque eu prestava muita atenção no cuidado, no olhar, porque tem muita criança que ele não fala o que ele realmente está sentindo. Então, tem que ter esse contato, essa atenção especial para essa criança, para ele sentir essa segurança também de que alguém está ali olhando para ele, né, esse socorro. Muitas vezes, muita criança adolescente tem aquela birra, mas a birra tem um motivo por trás. Então, eu tinha essa atenção, esse cuidado. Então, você me fez lembrar muito disso. Obrigada. Nenhuma outra pergunta? Então, senhores, senhoritas, nós do CBAD agradecemos a participação de vocês. E alguém está com o pet muito fofinho aí latindo, super legal. E é legal mesmo, que eu gosto. Mas agradecemos a participação de vocês. Foi um seminário muito construtivo, muitos trabalhos maravilhosos. Nós que somos professores, é maravilhoso você ver a profusão de ideias, sugestões, discussões, a riqueza com que nós, pesquisadores da área de administração, gestão, mas especificamente nós da área de turismo, hospitalidade, que estamos
junto com a área de gestão e administração da empresa com que a gente vem desenvolvendo esses temas. A hospitalidade, acessibilidade, a criança carente, a criança em vulnerabilidade. Então, são tópicos que nós trazemos para a discussão e que enriquece o nosso cognitivo, a nossa cabeça, a nossa forma de olhar e de tratar esses assuntos. Eles não ficam esquecidos depois de um seminário, de um congresso, onde às vezes a gente acha que fez uma apresentação, falamos, e 10 minutos, 20 minutos, e que aquilo foi bom, ninguém mais considera aquilo. Não, gente, todas essas ideias que são compartilhadas aqui, elas ficam na nossa memória e em algum momento elas voltam, não como um tema principal, mas muitas vezes como uma forma de auxiliar algo que cada um de nós está desenvolvendo, pesquisando, estudando de forma particular. Parabéns a todos, tá? A todos os que estão aqui nessa sala, a todos vocês que já participaram de outras sessões e a todos os participantes do congresso que estão em outras salas. E os parabéns a todos vocês. E encerramos aqui agora essa apresentação. Parabéns, gente. Parabéns. Tá. Essa gentileza de responder, né? Por favor, a pesquisa. Depois tem o network, né? Que não encerrou por aqui. Continuem participando e contribuindo aí com o evento. Tem lista de presença na sala ou não? Tem só a de avaliação. Tá bom. Tá aqui no chat de avaliação? Está no chat. Coloquei os 2 links agora. Ah, o da avaliação e o do network. Perfeito, perfeito. Só gostaria de agradecer aqui, né, a participação. E, professor Carlos, quando você falou assim, que a apresentação seria assim, melhorar o PIB, meu Deus. Mas eu gostei muito, é mais dinâmico também e um aprendizado também. Muito obrigada. Sim, eu gosto de fazer meus alunos falarem. Ai, que medo. Mas depois a gente conversa. Mas é bom. Mas é bom. Obrigada. Ela é sua orientanda? Menino, olha aí, olha esse homem aí, que coisa ruim que ele é. Olha só. É uma maravilha, né, Renato? Sim, com certeza. Pessoal, vamos lá para a sala de network, ou aqueles que têm suas responsabilidades e obrigações. Encerramos aqui essa publicação, não, porque essa transmissão. Até mais, gente. Parabéns a todos. Obrigado. Muito obrigada. Tchau. Oi, Beth. Você tá sozinho? Já terminou, eram só 3 trabalhos. É? Então tá. Então desculpe, que eu estava aí rodando as salas, mas... Eu não tinha percebido, mas por que me colocaram nessa sessão? Não sei. Você teve quanto? 3 trabalhos? 3 trabalhos, mas essa não é hospitalidade, competitividade de serviço. Não, talvez você tenha entrado em gestão do turismo, não foi, não? Foi, mas eu não tenho nenhum trabalho complicado nisso. Me colocaram como moderador. Não, mas é que a gente teve que fazer uma escolha, Carlos. Ou respeitávamos a disponibilidade ou respeitávamos a área. Então, a gente achou mais fácil respeitar a disponibilidade, entendeu? Não. Porque cruzar as duas coisas ia ser o samba do crioulo doido. Não, eu só percebi isso
ainda há pouco, qual era o tema da área. Eu falei, mas que estranho. Tudo bem, eu quero, mas minhas contribuições aqui são bem menores do que se fosse na área de origem. Eu só fiquei com isso na cabeça dele. Não, mas e aí? Rodou normal? Rodou tranquilo? Tranquilo. O Ayrton deve comentar em alguma das nossas reuniões aí que o Camargo agora não é mais referência, é tema de pesquisa. Já virou objeto de pesquisa. Já virou objeto de estudo, não é mais referência na área. Mas foi tranquilo. Dois trabalhos da casa e um trabalho de fora. Aliás, estou vendo aqui, um foi do Ayrton, né? Isso. Junto com a Débora, o outro foi esse do Rio, né? Que foi sobre os surdos, não foi? Isso. E o outro também é da Fluminense. E do Camargo. Do Lélio, né? Da Federal Fluminense e o pessoal da Rural. E é engraçado porque... esses três. Eu acho que é menos, então, o do competitividade e mais... Não, mas sua sessão era sua mesmo, desde o começo. Porque tinha uma sessão que a Marie está moderando, que seria do Ayrton, sabe? Que teve que migrar para o SEMEAD, porque, além de tudo, tem SEMEAD hoje, né? Mas, enfim, ontem eu moderei de dimensões e contextos da hospitalidade, entendeu? No Sapiens eu fui também para esse... Por isso que eu sei do trabalho dos surdos. Não há problema nenhum, né? Eu só estou comentando porque eu achei estranho. Se fosse alguém da área, acho que poderia ter contribuído mais. Sei, mas os três apareceram? Apareceram, tudo certinho. Então tá bom. Tudo certo, tudo bem. É isso que importa. Tá tudo certinho. Aproveitando, tá finalizada a revisão do questionário em inglês? Porque você não me avisou. Eu não mandei nada? Não, você não me avisou, então eu fiquei sem... Beth, desculpa, mas eu fiz. Deixa eu só tirar uma dúvida contigo. Tá? Você fez algumas alterações no questionário em português lá, não tem problema nenhum, porque você tem até uma visão melhor do que eu a respeito do conjunto da pesquisa. Só que, quando eu montei o questionário em português, logo no início, eu faço uma chamada, tem aquela conjunto de perguntas se a pessoa já viajou. E se ela diz que não viajou, Beth, eu havia posto uma chave aqui e encerrava o questionário. Você chegou a mexer nisso? Você não. Então, eu não sei. Talvez, agora de memória eu não sei. Mas eu cheguei a pensar em deixar aberto para coletar percepções, sabe? Se a pessoa nunca veio, meio que as percepções dela do latino-americano. Não tem problema nenhum. Eu só estou perguntando pelo seguinte, como eu havia entendido inicialmente que o questionário seria para quem visitou, quem não visitou estaria fora. Então, eu pus essa chave lá no começo. Quando nós conversamos sobre o inglês, você falou que tinha que ter as percepções. Eu não fiz esse tipo de chave. Então, a tradução está lá, tudo bonitinho. Eu preciso entrar lá e desligar isso daí. Eu acho que aí era bom dar uma verificada nos dois, né, em português e em inglês, e naturalmente deixar o mesmo critério. Né? Sim, é o mesmo critério. E uma outra coisa que eu quero te apontar, Beth, aquele questionário da TAS, da Senha, lá que tem as palavras aquele questionário que você aplicou. Eu tentei fazer a tradução reversa, né? E não dá certo. Tem diferença. Então, eu fiz o seguinte, eu peguei o questionário da taça da Senai e coloquei lá,
inglês está o da taça está sem A. O em português está a versão traduzida, que tem algumas palavras lá que elas não voltam, tem significados diferentes. Tá? Na dúvida, assim, eu consegui identificar a maioria, mas tem algumas palavras que não vão. Olha, quer saber uma coisa? Eu vou colocar tudo aqui e depois, se for o caso, a gente retira o que exceder. Porque em português tem são menos opções do que o inglês, tá bom? Só para você ter Bom, ciência disso aí. Aí eu não consigo recuperar o que aconteceu lá quando foi montado aquele anterior, né? Não tem problema, Beth. A gente pode até quebrar a cabeça depois, não deve ser difícil recuperar, tá? Mas eu tentei de várias formas fazer esse Não, porque os sentimentos, as emoções, eu puxei literalmente do questionário anterior que a gente aplicou, entendeu? Sim, mas quando eu fui ver exatamente o que era o que, para deixar exatamente nas posições, exatamente os dois iguais. E aí eu não conseguia fazer isso, tá? Mas aí eu falei, não, deixa eu uso a original e depois eu quebro a cabeça para tirar o que tiver a mais. Tá, e aí, quando você, por favor, fizer esse paralelo entre português e inglês e ter certeza de que, sabe, a chave que está aberta num está aberta no outro e tudo, você, por favor, me avisa. Para o SCAL, para não complicar muito, eu vou dizer assim, olha, para facilitar mais coleta de questionários, a gente resolveu abrir, sabe? Porque o próprio, assim, o próprio cara que me pediu o questionário em inglês falou, mas uma amiga italiana foi responder e não conseguiu passar, né? Porque se ela não veio, não tem, entendeu? O inglês não tem, mas eu vou... Pet, eu estou aqui na VO, tá? Eu estou indo para o interior, assim que eu chegar em casa eu faço isso. Não tem problema, imagina, não é nenhuma sangria desatada, eu só estou aproveitando que a gente está aqui numa sala sem outras pessoas para te perguntar, entendeu? Não, eu sinceramente estou sentindo falta das nossas conversas, viu, Pet? Eu sei, faz muita falta. Faz muita falta. Ao mesmo tempo, olha, esse evento híbrido está me deixando doida. Sabe, olha, doida. Eu fui ontem para a FEA, né? Aí pude assistir uma sessão que, na verdade, era uma sessão nossa, né? Porque só tinha aluno nosso. Mas tudo bem, eu falei, bom, tinha a Ana Cautela apresentando os resultados do doutorado, o Anderson com 2 trabalhos, sabe? E a Natália e a Ana com mais um trabalho, então eram 4. Falei, bom, só a Ana que eu não oriento diretamente, né? Mas os outros, eu tenho tudo a ver com eles, né? Então acho melhor, já que eu estou aqui, vou assistir, né? E aí era o Paulo, o moderador, e a Ana Cautela, que já estava apresentando um trabalho, era a debatedora, né? Então, foi legal, rolou uma conversa legal, mas aí tô lá, mas ao mesmo tempo tem que dar oi, eu dando oi para a turma da Rosiane, que era virtual, sabe, da porta da FEA, sabe, eu sentei num banco lá, liguei meu celular e falei assim, oi pessoal, ainda bem que estava sol, que agora já fechou o tempo, né, desse jeito não ia dar. Enfim, e junto com o CONIC, né, que a gente também tem que dar um gás, porque eu, pelo menos, estava com um aluno apresentando o trabalho no Iniciação Científica. A Miriam e a Sênia no Chile, o Rafa no Rio de Janeiro, então, né, o Ayrton voltado mais para o CONIC, então a gente está em menor número esse ano também, né, para poder dividir os GTs. Enfim, né, nós vamos terminar o dia de hoje, vai dar tudo certo, entendeu? Mas é muito doido tudo isso. Pet, eu vim hoje para ir lá para a FEA. Aí descobri que todo mundo ia ficar virtual. O que eu vou fazer lá agora, sozinho numa sala? Ontem de manhã, quando eu entrei para dar oi e tal para um dos grupos, o Anderson era o debatedor,
E era presencial, sabe? Ele mandou a foto, falou, olha quanta gente tem, tudo vazio, né? Então... Eu estava nessa sessão. Ah, então. Eu estava lá. Só estava o Anderson lá na sala, todo mundo levando. Eu tinha que ficar em casa. Eu vim para cá, não, vou até lá, vai descobrir todo mundo. Não, e Carlos, ontem e hoje, pelos comentários aqui dos colegas que estavam tentando chegar, eu não sei se é porque é véspera de feriado, sabe? Tomara que depois da tua aula já o fluxo já tenha diminuído. Ontem também, Carlos, eu estava na Marginal, tudo parado, tudo parado. Não é assim, anda um pouquinho, para um pouquinho. Não, teve um momento, parou de andar. Aí, quando andou um pouquinho, que eu consegui sair fora da Marginal, eu estava na altura quase da ponte da Cidade Jardim, sabe? Eu voltei por dentro, sabe, Berrini e tal, cruzei a ponte do Morumbi, sabe, para subir, porque a ponte da Cidade Jardim eu não ia conseguir acessar, né? Para chegar na ponte eu ia levar mais outra hora. Voltei, aí o Waze me levou por uns lugares por dentro do Real Parque, que eu nunca tinha passado, e meu medo era dar de cara com a favela do Real Parque, mas não dei. E quando eu vi, eu já estava lá no Clube Paineiras, não sei por que eu consegui chegar no Clube Paineiras. Eu acho que eu já fiz esse caminho uma vez, é um caminho maluco que você vai... Eu, no meu caso, cheguei a entrar por dentro da comunidade e, de repente, estou... Lá eu falei, gente, que gozado, né? Não entendi nada, mas vamos que vamos. E cheguei atrasada, mas cheguei ainda num horário decente. Porque se eu ficasse parada ali, era... Sabe quando você começa a olhar e fala assim, meu Deus, aí você começa a mexer no Waze, né? Fala assim, deixa eu ver que opção que eu tenho. Você quer saber? Vou cair fora daqui, vou dar uma volta, mas pelo menos se anda é melhor do que ficar parado aqui, né? E acabei chegando. Da outra vez, o Waze me levou por trás da cidade universitária. Aí também é um pouco esquisito, eu achei, sabe? Eu nunca tinha visto tanta loja que vende, sabe esses manequins para vitrine e cabide? Eu não sei por que tem uma concentração desse tipo de loja lá atrás da USP. Passei umas 2 quadras, era esse tipo de... Eu falei, gente, onde é que eu tô, né? Mas tudo bem, vamos que vamos, porque o Waze é assim, né? Ou a gente acredita nele e vai, ou se ficar teimando, não dá, né? Quando ele me manda por caminho estranho, eu só quebro a cara se eu não seguir. Né? Tá bom? Então, boa aula para você aí, bom retorno para casa, bom feriado, tá bom? Tá bom, sim. Obrigada, tchau.